Gente, boa noite. Meu nome é Gabriele, como a Ingrid disse, né? Primeira coisa, eu quero agradecer as meninas pelo convite, fiquei bem feliz. Eu falo que realmente o Instagram, para mim, ele não faz sentido se a gente não tem a troca, né? Então, eu crio conteúdo sobre gestão de tempo, falo sobre rotina e sobre produtividade. E vocês vão entender, né, nessa aula o porquê que a gestão de tempo é tão importante para uma vida onde a gente quer ter tempo, né? Eu falo que rotina é liberdade de tempo. Então, se você hoje vive falando que não tem tempo, aprendam que isso é uma desculpa, porque tempo todo mundo tem, né? Só que aí a gente não faz uma coisa aqui, não faz uma coisa ali, e a gente fala, não tive tempo, né? Deixei para depois, e aí virou uma bola de neve. Então, assim, são coisas que a gente fala, são coisas que a gente tem no nosso dia a dia como crenças limitantes, só que eu tô aqui para tirar essas crenças aí da cabeça de vocês. Eu não sou mais universitária, já sou formada em administração, mas, né, o processo da universidade é bem complicado, que a gente tem muita coisa para fazer, muitos estudos, às vezes envolve pesquisa, envolve coisas que são relacionadas a muita demanda de tempo. E a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é sobre produtividade. E eu já quero, assim, logo de cara, tirar uma crença limitante que todo mundo acha que ser produtivo é dar o checkzinho lá em todas as tarefas da nossa lista de tarefa. Mas não é isso. Ser produtivo é você saber a capacidade que você tem de produzir. Então, se você hoje produziu 3 coisas, 3 atividades completas, que você demandou 100% da sua atenção, você realmente foi produtivo naquilo. Então, é muito mais fácil e é muito mais valioso você se dedicar 100% a uma atividade do que você fazer várias atividades e ficar refazendo depois e tendo retrabalho. Então, isso é muito legal. Eu falo que a gente precisa definir muito bem e ter muita clareza nas nossas atividades. Porque, infelizmente, a gente acha que vou colocar ali 2 horas para eu estudar. Mas não é simplesmente só 2 horas para estudar. Você tem que separar matérias, tem que ver o que você vai fazer, você tem que ver qual é o conteúdo. Então, talvez, se você tivesse mais clareza naquela demanda de atividade, você seria mais produtivo. Então, muitas vezes, o que falta hoje é realmente a nossa clareza nas informações. E é claro que também, junto com a produtividade, está ligado a constância, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo num dia só, que aí amanhã eu vou ficar livre, mas aí a gente acaba entrando num ciclo onde a gente tem muita intensidade e a gente acaba esquecendo da constância. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: vale mais a constância do que a intensidade. Então, vale muito mais você fazer um pouco todos os dias do que você ficar fazendo muito em um dia único da semana e nos outros dias você não ter essa demanda de tempo tão dedicada para alguma atividade. Então, isso é muito importante. E eu falo que existem 3 pilares, 3 coisas que faz com que a gente seja mais produtivo ao definir uma tarefa. Então, se hoje você busca por produtividade dentro da sua rotina, você precisa fazer 3 perguntinhas aí para você. Você precisa definir o que você vai fazer, como você vai fazer e quando você vai fazer. Então, quando você tem essas 3 respostas, você vai ter uma clareza nas suas informações e você vai conseguir ser mais produtivo. E um outro fator muito legal de se falar é que quando a gente tem essa clareza, quando a gente consegue dessa produtividade, existem algumas ferramentas que ajudam a gente nesse processo. Então, se você hoje já definiu tudo aquilo que você tem para fazer, tudo aquilo que estava dentro da sua demanda, você consegue ser mais produtivo e ter ferramentas que te ajudam. Então, hoje, eu separei aqui para vocês 2 tipos de ferramenta que vocês podem começar a usar. A primeira ferramenta é você separar por cada dia da semana uma atividade diferente. Então, assim, se você hoje, depois que saiu aí da faculdade, né, saiu do seu estágio, não sei qual processo que vocês estão dentro da universidade, você vai separar os seus horários para que você consiga executar as suas atividades.
Porque o fato da gente ficar procrastinando e deixando sempre para depois, o depois sempre é o amanhã, né? Só que quando a gente separa um dia da semana específico para cada atividade, então às segundas-feiras eu vou estudar sobre tal tema, às terças-feiras eu vou fazer tal coisa, nas quartas-feiras eu vou fazer aquela outra coisa. Você só vai ter um dia na semana. Então, se você não fizer aquilo naquele dia e você pensar assim, ah, amanhã eu faço, o seu amanhã vai ser segunda-feira que vem. Então, é muito legal de você fazer isso, porque você acaba tendo um controle com você mesma, né? Um controle ao qual você consegue não ficar deixando para depois sempre. Você acaba executando mais e procrastinando menos. Um outro tipo de ferramenta que vocês podem usar também dentro da rotina para ter a gestão de tempo é um checklist diário, né? É você realmente anotar as suas atividades. No final do dia, né, na execução, você vai dando os checkzinhos e no final do dia você faz aí um levantamento do quanto você conseguiu entregar e o quanto você deixou de fazer que vai ficar para os próximos dias. E por que é importante essa avaliação, né? Por que é importante essa autocrítica? Porque quando a gente tem isso, a gente consegue saber quais os processos foram fracassados. E quando você descobre esses processos, você consegue entender que aquele processo ele não funcionou por tal motivo, né? Então, se hoje eu não fiz essa atividade, eu não fiz ela por algum motivo. Só que eu posso muito bem evitar o motivo da minha atividade não feita, ou eu posso consertar esse motivo para que isso não ocorra novamente. Então, isso também é bem legal. Existem algumas outras ferramentas também, de ferramenta de urgência, por exemplo, que você consegue fazer o quadrante da urgência. Imaginem aí 4 quadrantes, né? Um embaixo aí do outro, 4 quadradinhos. No primeiro quadradinho, você pode colocar aí todas as suas demandas urgentes, é aquilo que você precisa fazer agora. Então, o que é, dentro da sua rotina, prioridade, né? O que é aquilo que você precisa parar tudo para fazer agora? É tudo aquilo que vai pegar fogo, né? Eu gosto até de falar isso, porque é realmente aquilo que, se você não fizer, vai pegar fogo. Aquilo que você pode considerar como não importante, mas ainda é urgente, você pode considerar como uma atividade programada. Então, você consegue programar essa atividade, ao invés de parar tudo que você está fazendo, ter um imprevisto, ter aí um empecilho de criatividade na hora que está executando essa tarefa, do que você deixar para depois e nunca fazer. Então, assim, começa com o primeiro quadrante, colocando como prioridade aquelas demandas que são urgentes. Então, tudo que está pegando fogo é urgente. Aquilo que você pode, é urgente, mas você pode programar, você programa, coloca aí no outro quadrante que você pode programar. E tudo aquilo que você tem que fazer, mas não é tão importante assim, você pode delegar para um outro dia. Então, você consegue fazer dentro desse checklist, você consegue utilizar um checklist diário ou um checklist semanal para você colocar todas as suas atividades e todas as suas demandas. Então, você consegue fazer esses quadrantes de urgência para que você consiga separar por atividade e até mesmo por demanda. É muito legal também você separar atividades do mesmo nicho para você fazer no mesmo horário. Então, se você vai estudar para alguma matéria específica, se você tem aí 4, 5 exercícios para fazer, pode não ser da mesma matéria, mas você tirar aquele tempo ali de 3, 4 horas para se dedicar àquilo, né? Se dedicar aos exercícios, se dedicar aos estudos, se dedicar à família. Então, quando você separa isso, você também consegue visualizar de uma maneira diferente as demandas que você tem para fazer, tá? E aí é muito legal também vocês terem um auxílio de alguma ferramenta que seja funcional. Existem aí inúmeras ferramentas de gestão de tempo, existe lista de tarefas, existe o Trello, existe ferramentas que te ajudam, como o próprio checklist que eu comentei, né? Então, assim, tem Google Agenda,
tem o Notion, tem muitas ferramentas que podem te ajudar, mas o que eu digo para vocês é: sejam fiéis a uma única ferramenta. Porque quando você tem muitas ferramentas, né? Ah, vou ter o Trello para isso, vou ter o Google Agenda para entrega de trabalhos. Você acaba se perdendo porque você não consegue visualizar o todo. Então, é muito importante você visualizar o todo e não somente uma atividade isolada, tá? Eu vi que vocês estão mega engajados aí no começo da reunião. Então, eu queria abrir esse momento para que vocês compartilhassem a realidade de vocês para tirar dúvida, porque eu acho que quando a gente coloca uma situação é mais fácil de eu entregar uma ferramenta e entregar um conhecimento específico para aquilo, né? Como todos aí têm a mesma situação de ser universitário, acho que a dúvida de um é a vida de todos, praticamente, né?